Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu já chego dando risada, porque só me resta dar risada. Pessoal, a gente tem lido bastante coisa nesses fóruns de cidadania italiana, enfim, a gente lê as coisas mais absurdas, e aí a gente se sente na obrigação de vir aqui esclarecer. Porque é melhor que a gente esclareça do que as pessoas leiam algumas coisas, acreditem e fiquem com dúvidas, né? Então, hoje eu quero esclarecer duas coisas. A primeira é que muito se está falando que se o seu processo é, por exemplo, em Veneza ou se o seu processo é na Sicília, você tem que absolutamente contratar um advogado em Veneza ou na Sicília. Isso não é verdade, não procede. Considerem de toda forma que a Itália ela tem o tamanho do Maranhão. A Itália é um país pequenininho, que do sul ao norte são no máximo 12 horas de viagem. E aqui a gente tem trem, enfim, a gente consegue se locomover muito bem. Então, não é verdade que se o seu processo é em Veneza, por exemplo, você tem que contratar um advogado de Veneza. Porque o seu processo, o que acontece? A gente vai depositar o seu processo, considere que hoje é tudo absolutamente digital, então a gente vai depositar o seu processo pelo sistema telemático, a gente vai depositar ele pela internet, e a audiência, o rito desse processo é de uma só audiência. Portanto, eu ia falar audiência única, mas a gente tem que falar sempre da maneira mais simples, para que todo mundo possa entender, né? No rito desse processo, normalmente tem só uma audiência. E olha, nos últimos 2 anos, essas audiências elas nem têm sido presenciais. Portanto, se o seu processo é em Veneza, você não precisa que o advogado do seu processo esteja em Veneza 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Não é necessário. Portanto, o seu advogado, que, por exemplo, está no escritório dele, na matriz dele em Roma, ele pode absolutamente depositar o seu processo por internet. Se a audiência for presencial, ele pode ir até a audiência. Como o nosso escritório ele tem uma boa estrutura, uma estrutura bacana, a gente tem vários advogados, então no dia que tiverem audiências presenciais, o que não é o caso ainda, porque as audiências ainda são telemáticas, as audiências ainda estão sendo digitais, então no dia que as audiências voltarem a ser presencial, se elas voltarem a ser presencial, a gente tem vários advogados, portanto, esses advogados, a gente consegue fazer um advogado ir um dia para Veneza, no mesmo dia o outro advogado vai para o sul da Itália, enfim. Então, essa é a facilidade, essa é a parte boa de ter vários advogados que trabalham com a gente, que trabalham no nosso escritório. Então, a gente consegue dispor, vai um para lá, outro para lá, enfim, a gente vai trabalhando muito bem. Portanto, o fato de ter vários advogados nos ajuda nisso. E você, como nosso cliente, não precisa contratar necessariamente um advogado que trabalha em Veneza, ou que trabalha em Milão, ou que trabalha em Bérgamo. De toda maneira, a gente é muito bem estruturado. E a gente já está se estruturando há bastante tempo. A gente não foi de um dia para o outro que a gente soube que iam ter essas mudanças do tribunal. Então, a gente já está se estruturando muito bem para continuar atendendo os nossos clientes, ainda que o processo deles seja na Sicília, na Calábria, na Sardenha, no norte, no sul, no extremo norte, no extremo sul, nas ilhas, enfim. A gente está bem tranquilo para poder atender todo mundo, porque a gente tem uma estrutura bacana. A segunda coisa que eu quero esclarecer, e que muito tem se falado, é que os advogados que estão em Roma vão subir o preço deles porque eles vão ter que viajar até esses lugares para fazer as audiências. Eu não sei os outros profissionais, mas no nosso escritório isso não é verdade. A gente vai manter, a gente vai continuar cobrando os mesmos valores no processo agora, que tem essa questão de outros tribunais. Como eu disse, a gente já estava se estruturando muito antes. Não foi uma coisa que a gente descobriu de um dia para o outro, não foi uma novidade para a gente. Então, a gente já estava se estruturando muito antes. A gente, nesse momento de tantos processos tendo que ser depositados em Roma, a gente já sabia disso, a gente pegou 2 pessoas a mais para trabalhar com a gente. Então, só para vocês entenderem como a gente trabalha também com a prevenção, né, de erros, de possíveis erros, enfim. Então, ao invés de trabalhar doida, desesperada até 3 horas da manhã, o Dr. Francesco decidiu pegar outras pessoas para trabalhar com a gente, ampliar o escritório nesse momento, ainda mais porque agora vai ter realmente, quando for, na ocasião em que tiverem essas audiências
presenciais, a gente vai conseguir atender toda a Itália, ainda que tenha uma audiência por região no mesmo dia, tá bom? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que a gente vai manter os mesmos preços, a gente vai continuar com os mesmos preços, a gente não vai aumentar os preços em razão dessa diferença de não ser mais no Tribunal de Roma e ser em outros tribunais, caso a audiência volte a ser presencial, tá bom? Então, 2 esclarecimentos. O primeiro, conseguimos atender toda a Itália. Não vai ter o desespero de precisar pegar um advogado em Veneza, em Bergamo, na Sicília. E os valores não vão ser majorados, os valores não vão aumentar em razão disso. E se eu posso te dar um conselho, como consumidora, se eu posso te dar um conselho, não escolha um advogado só porque ele está na cidade onde vai correr o teu processo. Eu não estou dizendo, você tem que absolutamente escolher o escritório, o Studio Legale Boschetti. O que eu estou querendo te dizer mesmo é um conselho como consumidor. Procure o escritório em que você sente mais confiança, procure o advogado que você sente mais confiança, que você se sinta bem, que sane as suas dúvidas, que esteja disponível para você, tá bom? Ao invés do escritório que esteja mais perto de onde vai ser o tribunal do teu caso, onde vai ser julgado o teu caso. Porque às vezes você vai pela facilidade de pegar um advogado, enfim, em Veneza, mas esse advogado, de repente, não tem a mesma experiência, ele não trabalha muito tempo nesse tipo de processo, ele não tem, de repente, uma estrutura, ele não conhece os pormenores, as perplexidades do processo, enfim. Tá bom? Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas é porque eu precisava mesmo esmiuçar a questão para vocês. Então, como consumidora, se eu posso dar essa dica para você, escolha o profissional em que você sente mais confiança, que sane as suas dúvidas, que pareça, ao menos, ser o melhor profissional possível para o seu caso, porque você vai precisar sanar dúvidas no meio do processo, você vai precisar de informações no meio do processo, e eu tenho tido um monte de reclamação nas minhas redes sociais, dizendo, eu não sei o que está acontecendo no meu caso, porque o advogado não está me falando, não está me passando informação. E a gente, não sendo seu advogado, a gente também não pode saber o que está acontecendo no seu caso, é só o seu advogado que pode te dar a informação correta. Portanto, escolha o advogado que você confie plenamente, aquele que demonstrou que você pode confiar nele, tá bom? Por hoje é só. Arrivederci!